Olá, seja bem-vindo a mais um Carreira Talk Show. No programa de hoje, um convidado muito especial, que eu tive a honra de conhecer ele através da internet. Começamos a nos comunicar e que tem uma carreira incrível, eu já tive a honra de conversar com ele antes. E eu falei, poxa, preciso trazer ele para o programa para a gente poder bater um papo, ele falar sobre a experiência dele, sobre a jornada, sobre esse tema que muitos de vocês me perguntam, que é sobre o recrutamento e seleção. Então, no episódio de hoje, eu vou falar com Paulo Bispo, ele é Headhunter, especializado em Tech Recruiter. Mas antes, eu quero que você se cadastre no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha, isso nos ajude a trazer cada vez mais profissionais incríveis como o Paulo, que hoje vai brilhantar esse programa com conteúdo que é assim, um mistério para muita gente e que todo mundo quer estar junto, que é de um Headhunter. Paulo, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Eu quem agradeço, Paul, pelo convite, estou lisonjeado realmente com esse convite, que a gente possa aí ter uma troca bacana e esclarecer alguns pontos, né, que são de dúvidas em relação ao recrutamento e seleção, principalmente o recrutamento e seleção tech. Que bacana, Paulo. Bom, Headhunter, todo mundo quer conhecer um, né? Todo mundo quer ser amigo de Headhunter. Porque as pessoas acham que o Headhunter tem 275 mil vagas na mão e que pode, né, distribuir emprego para todo mundo. Primeiro eu queria entender como essa área de recrutamento e seleção entrou na sua vida. Como é que você se tornou Headhunter? Tá. Na verdade, eu iniciei minha carreira há muitos anos atrás, né? E dentro de recrutamento e seleção, mais ou menos 12 anos. E a minha primeira experiência foi com o público. E isso me fez querer conhecer mais, ter mais contato com pessoas e me aprofundar no tema, né? Nesses 12 anos, eu passei por empresas nacionais e multinacionais, né? Em relação aí ao recrutamento e seleção. E minha paixão é pessoas. E aí, uma segunda paixão é tecnologia. Então, eu acredito que seja isso, Paul. A motivação fundamental é trabalhar com pessoas. E como é que é ser um Headhunter? Eu vejo muitas pessoas perguntando, pô, como é que eu faço para conversar com o Headhunter? O mercado hoje ele tem várias formas de você conseguir fazer um processo de recolocação ou transição. O Headhunter é um meio. Então, normalmente eles estão dentro das empresas, buscando para empresas, ou até para a própria empresa que ele trabalha. Exato. E como é que é? Eu queria que você me ajudasse a desmistificar o papel do Headhunter, que tem muito mistério. Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, eu vou contratar um Headhunter para me ajudar na minha recolocação. Fala assim, não, o Headhunter você não vai contratar, quem contrata é a empresa. Então tem muito mistério em torno dessa atividade que eu queria que você esclarecesse para a gente. Exato. Na verdade, se o profissional está buscando uma recolocação, normalmente ele vai buscar uma consultoria, né? Que faz o serviço de outplacement. O Headhunter é, como você trouxe, um profissional que normalmente é contratado por uma empresa para poder aí atrair e captar esses talentos, né? Que vão atender o negócio daquela empresa, daquele mercado, daquele segmento em específico. Ou seja, você está achando que você vai contratar um Headhunter, você não vai contratar um Headhunter, você vai contratar uma empresa ou um Job Hunter, que é uma outra atividade, que é a pessoa que vai ficar fazendo proativamente, indicando o seu currículo para as empresas e tudo mais. E Paulo, o mercado mudou desde a época do Covid. Sim. As empresas mudaram a forma como estão contratando as pessoas. Exato. Quais as dificuldades que você, como Headhunter, tem enfrentado para conseguir captar talentos? Porque eu vejo assim, eu converso com muitos Headhunters, muitos executivos, e é unânime eles me falarem que está muito difícil achar profissional, e aí nós estamos vendo aí milhões de pessoas desempregadas. Como isso se dá? Desculpa, pô. Imagina. Eu acredito que o ponto principal realmente é a questão da capacitação, né? Não é de hoje que eu digo que conhecimento é poder. E aí você, como profissional, tem que buscar se aprimorar, buscar conhecimento, entender os movimentos de mercado, porque é isso que você trouxe. O mundo ele vem em transformação, então nós tivemos aí a pandemia, o que acelerou a transformação digital, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho como Headhunter é
buscar pessoas de alta performance, sempre atrelados a essas tecnologias emergentes. Então, se ouve muito falar sobre o ChatGPT, que é a inteligência artificial, se ouve falar de outras tecnologias, e o pessoal fica com medo, vai me tirar o emprego. Não, desde que você se mantenha atualizado. Eu acredito que o ponto-chave hoje é a qualificação realmente profissional. Por quê? Porque o mercado mudou, hoje boa parte desse mercado ele é digital e nem todo mundo tem conhecimento ou está dominando as novas tecnologias. Então, eu acho que esse seja o nosso principal gap hoje. Além de outros aspectos, né? Que aí a gente tem o mercado internacional, que acaba atraindo e selecionando aí os nossos principais talentos, né? E com uma margem aí financeira, às vezes, muito melhor do que a gente encontra hoje no mercado brasileiro. Não, bacana. E eu tô até pensativo aqui, gente, porque é muita pergunta que eu tenho para fazer para ele e para tentar esclarecer tudo que vocês me trazem. Você procura profissionais de alta performance, você procura talentos, mas ao mesmo tempo esses talentos eles estão ali. Eles estão nas plataformas, eles estão ali no LinkedIn, ou dentre outras. O que eu percebo no mercado? Que as pessoas não estão conseguindo mostrar todo o potencial delas a partir das mídias sociais. Ou seja, ela coloca o que ela acredita, ela não constrói o perfil dela para você, ela constrói o perfil dela para ela e ela espera que você enxergue o que ela está enxergando. Como é que você, como headhunter, consegue... Quais são as nuances? O que você busca na hora que você está indo para o mercado, caçando esses talentos? Porque não é uma coisa simples, sabe? É muito difícil você contar sua própria história. Como é que você desenha isso? E o que você, como headhunter, olha para que os profissionais possam se preparar para poder, ou preparar os seus perfis para atrair headhunters como você? Perfeito. É uma excelente pergunta. Então, é exatamente esse o ponto. Os profissionais acabam não sabendo trazer os seus resultados. E que as empresas hoje buscam resultados. E é o que a gente tem visto aí com toda essa movimentação em relação a layoffs, etc. O que essas empresas estão buscando? Melhorar seus resultados. Então, eu diria que foi perfeita a sua colocação quando você diz que eu tenho que aprender a me vender para o outro e não imaginar que o headhunter ou a empresa, se eu tenho lá um perfil que não está bem descrito, que eu vá adivinhar simplesmente porque a pessoa tem 10 anos de experiência. Não, você precisa descrever de fato. E aí tem uma metodologia, enfim, que a gente usa, que é a STAR. Então, você vai colocar a situação, que seria ali o contexto, né? A tarefa, qual que foi a sua ação, ou seja, qual que foi sua responsabilidade e que resultado você teve a partir das suas atitudes, das suas decisões. Eu acho que esse é o caminho mais fácil. Cara, espetacular. Já dei uma dica aqui para você construir o seu perfil lá. Na hora que você for fazer as descrições, já segue o STAR aí, porque é realmente o que se busca. E eu também percebo, além desse primeiro passo, né, que é a pessoa escrever o perfil para você, tentar te vender ali, a pessoa também não saber contar a história dela na hora que ela tá na sua frente. Eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de falar o seguinte, agora eu tô na frente do headhunter. E aí vem aquela pergunta, me fale um pouco sobre você. E a pessoa não saber estruturar essa história. Como seria uma história bem estruturada para contar para um headhunter, para você conseguir mostrar tudo isso? Ponto-chave é você ter o seu autoconhecimento e também conhecer a vaga a qual você está se aplicando. Então, você vai dar uma lida ali no descritivo da vaga, ver os requisitos que pedem, e aí, a partir do momento que você fez isso, você vai linkar a sua experiência, as suas vivências com aquilo que está sendo solicitado. Então, quando me perguntam, fale um pouco sobre você, e eu tenho ciência do que é solicitado na vaga, eu vou trazer as experiências que fazem sentido para aquela necessidade. Ou seja, novamente nós voltamos à questão dos resultados e da pessoa saber se vender. Eu, como profissional, já atuei em diversas áreas, mas se eu vou fazer um processo para recrutamento e seleção, eu vou trazer meus resultados e as minhas experiências, habilidades e conhecimentos
voltados ao recrutamento e seleção, e não em outra área que não tenha ligação. Bacana. Bom, vamos falar um pouquinho de você, né? Como é que é o dia a dia no Red Hunter? Como é que você atua no dia a dia? Quais são as ações que você faz? Você tem aquela busca ativa? Como é que é essa dinâmica do dia a dia dentro de uma empresa, de um Red Hunter? É isso. Além da publicação, né, que é o anúncio que o candidato vai ali visualizar, a rotina do Red Hunter é estar ali em contato direto com os talentos. Então, eu procuro manter um bom relacionamento com o mercado, e foi através dessa relação que a gente se conheceu. Eu costumo manter alguns candidatos chaves embaixo, né, ali no radar mesmo, para poder, em determinado momento ou determinada urgência, eu poder ter agilidade, que eu acho que hoje o que faz o diferencial do Red Hunter é agilidade na entrega desses profissionais. Bacana. Porque eu acho que esse que é o ponto, né? Eu, por exemplo, ao longo da minha jornada profissional, eu cresci muito pelo relacionamento, Sim. Networking. E uma parte do meu networking era de headhunters. Porque esse tomar café, tanto que quando eu estava na China, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz é entrar em contato com os headhunters. A primeira coisa que aconteceu foi quando eu liguei pro Eric Arruda. Hoje ele não é mais Red Hunter, mas é um cara fantástico. Ele falou, pô, tô com uma vaga aqui que você se encaixa perfeitamente. Se eu não tivesse entrado em contato com ele, mantido o relacionamento com ele, provavelmente eu não tinha entrado na Siemens, por exemplo. E como é que as pessoas podem manter contato ou construir esse relacionamento com Red Hunters? A partir de... Essa pergunta é difícil. Exato. Não. E assim, porque eu dei uma pensada, por quê? Porque nem todo mundo eu consigo atender. Por quê? Porque eu tenho minhas demandas, eu tenho as rotinas, eu tenho uma série de fatores que eu preciso organizar no meu dia a dia. Mas assim, a partir do momento que você demonstra o seu valor para aquela posição, para o mercado, para aquele profissional, ele vai se interessar por você. Eu costumo dizer que, como eu trouxe aqui, eu tenho alguns profissionais-chave. Então, o que esses profissionais têm em comum? A questão do conhecimento. Então, são pessoas que estão em busca constante pelo conhecimento, são profissionais que trazem e agregam valor, né, às suas experiências e que sabem contar as suas histórias. Ou seja, fazer aquilo que a gente vem conversando, que é demonstrar os resultados e a experiência que eles trazem e mostrar para nós como que eles podem contribuir para aquilo que a gente vem buscando. Poesia para os meus ouvidos. Eu vou te falar por quê. Eu vejo muitas pessoas indo atrás de headhunters no LinkedIn na tentativa de fazer com que ele olhe o currículo ou candidate para uma vaga. Eu sempre falo para as pessoas, você tem que gerar valor para a pessoa. Primeiro, tem que ser uma troca. Ele precisa fechar a vaga, não só essa que você quer se candidatar, mas outras. E uma das coisas que eu fiz no começo da minha carreira com headhunters era, como eu sempre foquei em networking, tanto que a gente está aqui por conta do networking, eu começava a indicar profissionais para os meus amigos headhunters. Eles me pediam, pô, preciso de tal pessoa, tal. Eu já indicava aquelas que eu confiava, muitas delas foram contratadas, e aí eu passei a ser um provedor. Perfeito. A partir do momento que eu construí essa relação de confiança, de ajudá-los, quando chegou a minha vez, foi muito fácil de eles me abraçarem e falar assim, vem aqui que eu tenho uma posição para você. Entendeu? Então é esse tipo de relação que as pessoas precisam quebrar, tipo assim, para de entrar no LinkedIn, mandar mensagem só querendo extrair do cara o que ele tem, entendeu? Exato. Pensa como você pode ajudar ele, entendeu? Ele tem um monte de vaga, ele tem um monte de coisa para fazer, ele precisa de indicação, né? Por que não fazer esse tipo de construção? Então isso que você tá falando é música para os meus ouvidos. E é exatamente esse o ponto que você trouxe, Paul. Eu simplesmente me aplicar a uma vaga, enviar um currículo, isso não é relacionamento. Às vezes você usar ali da cordialidade, um bom dia, como vai, porque assim, também é um ser humano que está ali do outro lado. A gente ouve muito falar, o RH isso, o RH aquilo, não me dá retorno, mas assim, a gente não pode esquecer que também somos pessoas, também temos aí a possibilidade de erro, né, como qualquer ser humano, e você tocou num ponto crucial, que é trazer valor para essa relação. Ou seja, como que eu posso te ajudar?
se eu preciso de ajuda, às vezes eu vou oferecer ajuda, né? Que foi exatamente a estratégia que você trouxe. Você ali, quando estava buscando, foi trazendo pessoas para o mercado, e aí essas pessoas viraram a sua rede de apoio. E é exatamente esse movimento que eu considero mais válido para que as pessoas consigam aí fortalecer suas redes e as suas conexões. E fora desmistificar o RH, né? Porque eu vejo muita gente criticando, porque o RH não dá retorno e tudo mais, mas pensa com você. No seu dia a dia, você consegue atender todo mundo? Não. Como é que o RH vai dar conta de atender todo mundo também? Então, assim, o Headhunter tem um monte de coisa para fazer. Imagina a quantidade de mensagens que o Paulo não recebe de gente querendo tomar café com ele. Então, se você não é se você não é diferenciado dessa multidão que está querendo te contatar e gerar valor para você de alguma forma, fica difícil de você conseguir manter um contato, entende? É exatamente esse o ponto. Não consigo, infelizmente, atender a todos, né? E aqueles que trazem esse diferencial acabam aí gerando muitas vezes um retorno, ou naquele momento eu não tenho vaga, mas eu falo, vou te manter no meu radar, assim que surgir alguma oportunidade a gente vai conversar novamente. Eu adoro candidatos, às vezes, tô conversando contigo, não serviu para minha vaga. Mas lembrei de um amigo que eu trabalhei, vou lá e coloco vocês em... né? Exato, coloco vocês em contato. E é muito do que eu faço hoje. Recente, fui abordado, e aí eu falei, não é o momento, né, de eu fazer essa transição de carreira. Indiquei para uma amiga minha que nós trabalhamos, super recomendo o trabalho dela, e tenho confiança na entrega que ela vai conseguir fazer ali naquele local. E aí é isso. Com isso, se em algum momento eu precisar, com certeza, ela, a Headhunter, seja quem for, vai... não, quando eu precisei lembrar, sabe, dessa ação. Espetacular, é isso que eu acredito. E agora eu queria falar do mundo tech. Tá. Mundo tech, eu trabalho numa empresa de tecnologia também. Sim. Tá? Trabalho na HCL, e eu vejo que o turnover, ele tá assim... Eu já trabalhei alguns anos atrás, onde o mercado estava super bombado, o turnover era de 50%. Hoje o turnover na área de tecnologia, se não está isso, está maior. Então, assim, a sua demanda deve estar absurda, porque deve estar girando gente à torta direito, porque você tem muita empresa chegando, Sim. Muitos profissionais, e fica difícil você conseguir profissionais no mercado uma vez que você tem um turnover alto. Exato. Como é que tem sido isso nesse segmento? Realmente, a competitividade aí entre profissionais está bastante alta, principalmente dentro de tecnologia. Por quê? Porque com o advento da pandemia, nós tivemos aí a necessidade de todas as empresas se adequarem. E com isso, a gente teve aí a questão lei de oferta e demanda, né? Então, a gente teve maior demanda... e com isso os salários se inflacionaram, a necessidade desses profissionais cresceu muito, e inclusive está trazendo boas oportunidades, inclusive para o mercado internacional. O que acontece hoje é que normalmente minutos fazem diferença para que eu consiga aí ter o sucesso, né? Exatamente no meu projeto, enfim, no meu processo. Por quê? Porque realmente a corrida por esses talentos, e aí quando eu falo os talentos, eles são esses talentos mais capacitados, enfim, e que têm o conhecimento específico, né, de algumas tecnologias, vem bastante acirrado. Eu fico imaginando que você tá negociando, esperando o RH soltar a carta oferta pro cara, e na hora que você liga pro cara, minutos depois, o cara fala assim, já fechei. É isso. Já fechei com outro. Infelizmente, esse tem sido o dia a dia do Headhunter, do recrutamento e seleção tech, por conta, de fato, da necessidade urgente que a gente tem, apesar de todos os layoffs, né, que a gente ouve falar, a bolha estourou. Sim, pode ser que hoje, nesse momento, a gente tenha uma demanda um pouco menor. No entanto, o mercado de tecnologia continua crescendo, continua demandando e vai ficar cada vez mais competitivo. Cara, eu vou te dar minha opinião sincera. Eu não acho que a bolha estourou.
Vou pegar minha visão de mercado agora. Sim. Os layoffs, eles estão acontecendo assim como sempre aconteceram ao longo da vida. Exato. A empresa vai crescendo, incha, depois ela começa a melhorar os processos, aí vem um chat GPT que ajuda a melhorar, vai ajustando, a empresa vai otimizando, tá inchada, né? E eu vejo as pessoas preocupadas, e aí eu falo, poxa, mas se você tiver sua carreira blindada, você não precisa se preocupar, né? Porque, primeiro, se você é um profissional-chave para um headhunter, para o mercado, se você está se movimentando, o mercado está atrás de você. Sim. Segundo, se você não sentiu que a empresa ia fazer um layoff, você já tem mais um problema. Você devia ter sentido isso e ter se movimentado. Mas eu acho que assim, é uma questão natural do mercado, né? É uma questão natural do mercado. As empresas vão inchar, depois vem a crise, vai mandar uma série de embora, depois vai começar a crescer de novo. Eu percebi nos últimos 2 meses que deu realmente uma enfraquecida do mercado, mas já senti agora, finalzinho de abril para maio, uma melhora considerável, né? Então, assim, eu já percebi esse movimento. Então, acho que é uma questão de tempo para o mercado se acomodar e a coisa começar a funcionar. O problema é que as pessoas não têm não conseguem se controlar a ansiedade, né? Porque precisa pagar conta, tudo, né? Não desculpo, mas é natural. Exato. De fato, o mercado é cíclico, né? Então, existe sempre o aumento da demanda ou a diminuição dessa demanda, e é o que você falou. É uma questão de tempo. Realmente aí teve um mês e algumas semanas de baixa, mas o que você trouxe é fato que essa demanda já está crescendo novamente e que a gente já está novamente nessa correria de dia a dia. De um outro ponto muito importante. Pessoal, foquem nas palavras-chave. Que são elas quem vão trazer aí você como resultado, né? Me apresentar o seu perfil como resultado. Então, é algo bastante importante. Você falou em palavra-chave, agora vem uma questão polêmica. Robôs. Hoje fala-se muito do robô do LinkedIn, dos robôs Gup, Kenobi. E hoje é fato que os robôs eles vêm para ajudar. Exato. Porque assim, primeiro que o RH ele tinha que receber milhões de candidaturas e depois ele tinha que qualificar todas aquelas milhões. Exato. E hoje vem, por exemplo, a Gup com uma proposta de qualificar através de perfis comportamentais, vem o LinkedIn para poder filtrar palavra-chave e recomendações de uma série de fatores. Como é que você enxerga essa qualificação dos robôs? Porque eu vejo muita gente falando, poxa, mas eu me inscrevi, deu 30 segundos, eu recebi aquela mensagem automática falando que eles vão seguir com outro candidato e não deu certo. Como é que isso tem funcionado dentro do seu ambiente de RH? É o que eu digo sempre, Paul. A tecnologia está aí para facilitar, né? E realmente traz algumas facilidades. Porém, novamente voltamos à questão do conhecimento. Se você, como candidato, não conhecer a plataforma a qual você está se aplicando, realmente vai acontecer o que você trouxe, o exemplo que você trouxe, que eu me aplico a uma vaga e logo na sequência já tem uma negativa. Agora, se eu conheço, se eu vou lá, entro no LinkedIn, busco informação sobre aquela plataforma e de como funciona, preencho o meu perfil de forma completa e busco... O LinkedIn nada mais é que uma rede social profissional. Então, busco interagir, busco postar algum conteúdo que faça sentido, compartilhar, comentar junto à minha rede. Isso com certeza vai te trazer uma maior visibilidade. Existe um dito, né, que quem não é visto não é lembrado. E eu acho que o LinkedIn é um grande aliado, não só do headhunter, quanto dos profissionais. Hoje é uma das maiores redes. E como você falou do conteúdo, e bateu aqui uma pergunta. O quanto o conteúdo ele é relevante na sua busca? Você chega a olhar os conteúdos, o que a pessoa está postando, ou você olha somente o perfil? Na verdade, o conteúdo ele pode surgir para mim ali no feed, né? E aí, a partir daquele conteúdo, me gerar interesse de conhecer o perfil. Principalmente quando ele resolve a sua dor, uma dor que você está buscando, né? Exatamente. Quando esse conteúdo ele gera valor, isso acaba atraindo o meu olhar, né? E aí eu olho o perfil, e aí sim vou esmiuçar mais quanto às experiências, conhecimentos, formação, etc. E como é que você se desenvolve? Você que é o cara de humanas, ama pessoas, como é que é o desenvolvimento? Como é que você trabalha essa parte de
Porque você precisa estar estudando tecnologia, porque você contrata para tecnologia, então tem coisa parecida, você precisa ir atrás. Porque você precisa contratar o profissional e saber conversar. Como é que é esse seu processo de desenvolvimento? Eu normalmente busco estar em contato com os profissionais, né? Então, o processo seletivo como um todo, para mim, já é uma forma de eu me manter atualizado. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou ali com um profissional, se eu tenho dúvidas, eu vou questioná-lo, eu vou falar, então, em relação a essa informação, não entendi. E aí ele vai me trazer o conhecimento que ele tem e depois eu tenho a possibilidade de aprofundar. Hoje eu busco estar em contato com bons profissionais, né? Então, profissionais que conhecem essas tecnologias emergentes. Eu busco através de cursos. O próprio LinkedIn é uma excelente plataforma de conhecimento, que eles têm ali o LinkedIn Learning. Learning, né? Isso. E acredito que hoje, mais que nunca, a internet facilita muito, né, a busca por conhecimento. Então, existem canais como o próprio podcast, existem aí instituições que possibilitam cursos gratuitos. Então, hoje a gente já não tem mais aquela desculpa, né, que, não tem dinheiro, não... não tem mais isso, né, Exato. cara? Não tem mais isso. Eu costumo dizer que esse podcast que eu faço, ele é um MBA de graça que eu faço. Porque cada pessoa que senta na minha frente é um aprendizado, você sai diferente, você troca ideias, vai desenvolvendo, e não necessariamente você precisa ir para uma faculdade, nada contra, né, Sim. mesmo porque eu tenho formação, tenho pós, tenho Sim. tudo isso, mas hoje eu aprendo muito mais com pessoas do que e com a internet, porque você tem tudo ali, né? Exato. Formações, conteúdo, óbvio que você tem que ter o senso crítico para filtrar, né? Nem Exato. tudo que tá ali é ok, mas eu acho que é uma baita forma de desenvolvimento. Com certeza. E como é que você tem visto as pessoas nesse desenvolvimento? Você conversa com muita gente, você tem visto que as pessoas estão acertando no seu desenvolvimento? Eu te pergunto porque, assim, uma das principais perguntas que me fazem é, devo fazer o MBA ou não? Aí eu digo assim, depende. Depende, porque o MBA você vai se formar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos o mundo pode ter mudado completamente, aquilo não serve mais. Qual que é o seu objetivo? O que você quer fazer? E eu vejo que ainda as pessoas olham muito para essa formação mais formal, assim, né? Como é que você tem visto isso com essas pessoas que você conversa? De fato, eu acredito que a formação, né, seja ela uma graduação, pós-graduação, MBA, é importante. No entanto, nada é maior do que a experiência prática. Eu conversei com alguns candidatos ao longo desses 12 anos e um excelente candidato que eu atendi, que é um desses candidatos chaves, que eu mantenho ali no meu radar, ele, por exemplo, foi ensinado pelo pai. Ele não tem formação, porém, ele tem conhecimento maior que muitos outros profissionais, os quais eu já entrevistei e conheci o trabalho no dia a dia, que tinham certificações, por exemplo. E ele, enfim, aí envolve uma filosofia de vida, né? Por quê? Porque ele também está repassando isso para os filhos, ou seja, os filhos não têm ali a escola regular. Por quê? Porque ele mesmo forma esses seres humanos, né? E com certeza vão ser pessoas de muito sucesso, como ele tem a empresa dele. Uma última vez que eu conversei com ele, ele falou, Paulo, vou te ser sincero, eu tô com 5 propostas. Então, tipo, não faltam propostas. Infelizmente, naquela ocasião, até por conta de algumas questões, cada empresa ela determina os seus requisitos, né? E as necessidades para que haja uma contratação ou não. E aí eles exigiam essa formação, né? E como ele não tinha, eu não consegui seguir. Porém, ele tinha outras 5 propostas para que ele pudesse escolher. E que com certeza fariam sentido para aquilo que ele acredita, que estavam aí com fit em relação à filosofia de vida dele. Isso que você está trazendo é espetacular, porque eu vejo cada vez mais as empresas não se preocupando tanto com o diploma.
Tá? Isso é muito bom para o mercado, porque tem muita gente com muita experiência e que não tem a formação. Mas eu vejo muita gente olhando somente ou pautando na formação do tipo, mas eu tenho MBA. E eu me pergunto, ok, tá, me vende então o seu MBA. E a pessoa não saber contar a própria história. Então aí no final das contas isso não ajuda. Mas eu queria, você falou muito dessas pessoas chaves que você tem aí na sua rede. Como se tornar uma pessoa chave pro Red Hunter? Eu acredito que trazer esse valor, né? Ou seja, a partir do momento que eu entrar em contato contigo, tem uma vaga aqui que é excelente para você. Paulo, tô num projeto X, agradeço, não vou conseguir te atender. Porém, eu tenho outros tantos profissionais que eu conheço, que já trabalharam, que eu posso te indicar. Então, a partir disso, a gente acaba enxergando valor, né, naquele profissional. Por quê? Porque apesar dele não estar disponível para atender naquele momento, ele se vê também ali na necessidade de apoiar outras pessoas a chegarem aos seus objetivos. Eu costumo dizer, você trouxe aí, né, pessoas que têm MBA, mas que não sabem vender esse MBA. São 3 características essenciais, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, se você tem o conhecimento e a habilidade e não tem atitude... Não adianta nada. Exato. Não adianta nada. Acho que é isso. Acho que a atitude que é o resultado, né? No final das contas, se você tem resultado, você tem atitude. Mas eu vejo muitas pessoas assim, que não sabem traduzir esse resultado ou acabam não mostrando e se pauta só no conhecimento e habilidade ali, que é um diploma. E que, na minha opinião, o diploma ele é importante, mas ele não é mais importante do que o resultado. Exato. Acho que no final das contas vale o que você entrega, que são os seus cases de sucesso. Conta ali Sim. o acontecimento, sua jornada, sua estratégia, o quanto você gerou de valor. Cara, se você gerou valor para uma empresa, você vai gerar para 10, vai gerar para 100. É isso que eu acredito. Exato. Entendeu? E aí eu vejo que ainda falta os profissionais se apropriarem das suas carreiras. É né? isso mesmo. E gestão de carreira. Como é que o Paulo faz a gestão de carreira dele? Eu costumo dizer que assim, se não tem satisfação, alegria, se não tem... Paixão. Exato. Não faz sentido. E eu, quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu entrei trabalhando ali, como eu disse inicialmente, com atendimento a pessoas. Era um grande parque que existia na época. Eu ainda menino, né? E aquilo foi me trazendo a paixão de trabalhar com pessoas. E eu fui direcionando essa carreira aos poucos, porque é isso que você falou. Nós precisamos construir a carreira, então é dia a dia. Eu venho direcionando sempre, atrelando, né, aquilo que eu acredito como propósito de vida, que é fazer o mundo girar, a coisa acontecer. Então, eu como Red Hunter, eu entendo o meu papel hoje dentro do sistema, né? E busco cada vez mais estar alinhado, tipo, às necessidades do dia a dia, do nosso cotidiano, do mundo. Então, eu vou buscar causas, e aí, dentre essas causas, o universo da diversidade, ESG, que é algo que vem muito, e aí forte, o pessoal falando, o ESG agora tirou o foco de diversidade. Eu acredito que não, eu acredito que ampliou. Por quê? Porque diversidade é como se fosse um subsistema de uma área. Eu, por exemplo, eu sou um profissional de recursos humanos, porém atuo numa frente que é de recrutamento e seleção. ESG é como se fosse a área macro, e diversidade e inclusão está ali dentro de um dos pilares, está ali dentro de um subsistema, de fato. E que tá dentro do pilar social, né? Quando a gente fala do social, no Exato. final das contas, tá ali a diversidade, tá todas essas causas que as empresas têm lutado tanto e que é muito válido, né? Precisa ser falado. É isso. E, de fato, tenho pautado minha carreira dentro do RH humanizado, né? Porque a gente vê tanto aí falando em tecnologia, falando em robotizar a coisa, e eu venho com um viés sempre pro humano, porque no final é isso. E eu acho que esse é o segredo, porque para você operacionalizar
seja esse microfone, seja uma câmera, seja qualquer outra tecnologia, você vai precisar de alguém que esteja ali capacitado. E aí eu venho buscando através de graduação, MBA, cursos, dessas trocas, né, que eu acabo tendo naturalmente no dia a dia de mercado com os profissionais, e tem sido bastante enriquecedor. E eu quero te dar o parabéns, porque eu meço a humanização a partir do momento que você tem o cuidado de responder às pessoas. E o Paulo em nenhum momento deixou de responder uma mensagem minha, sempre quando a gente se falou, manteve relacionamento, assim, uma das pessoas mais humanos que hoje eu tenho na minha rede, porque realmente é um cara que ele tem o cuidado de te atender, de cuidar, então assim, é uma luta. Realmente não culpo quem não consiga fazer isso por conta da demanda. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim como você, todo mundo que você conhece na vida está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Exato. Seja gentil sempre. Sim. Então pode ser que a pessoa está passando problema, né, na casa dela e tem que administrar o trabalho. Exato. E que ela não consegue responder. Mas aquelas que conseguem, eu sou grato, quero te agradecer. Estamos chegando no final do nosso programa, ficaríamos horas aqui falando, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Claro. Queria que você deixasse uma indicação de um livro, um filme, uma série para nossa audiência, algo que te tocou, que te marcou, não necessariamente precisa ser do seu segmento, da sua área, mas algo que você esteja consumindo ou que seja algo de cabeceira seu. Perfeito. Eu gosto muito de informações que tragam aí praticidade para o nosso dia a dia. Então, é algo que me interessa muito, a questão de investimentos, né? Então, tem o Pai Rico, Pai Rico, Pai Pobre, isso, né? Que é um baita livro. E que eu gosto bastante. Em relação a séries, confesso que não estou tão atualizado, viu, Paul? Mas eu lembro que eu gostava muito de uma série chamada Rita, que quase ninguém conhece aí num dos streams mais famosos, né? Porque trata da história de uma professora e que ela vinha com toda a sua humanidade, todas as suas imperfeições quanto ser humano, mas que ela sempre trazia como resultado o propósito de vida dela, que era ensinar. Bacana. Que bacana, que bacana. Eu acho muito, muito boa essa série. Que bacana, vou procurar. Eu gosto de filme assim. Eu gosto bastante. De série assim também, que bacana. Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa audiência, né, sobre o mercado, sobre o que você realmente acredita. Então, por favor, se puder deixar uma mensagem para nossa audiência. Perfeito. Se eu pudesse falar algo, seja persistente, mais que persistente, consistente. Então, busque de fato estar ali no dia a dia. Às vezes vai vir um não, vai, e é natural, todos os profissionais já passaram por isso, mas vá trabalhando para que amanhã você consiga o seu sim, ou logo após esse primeiro não, você tenha aí o retorno que você tanto busca. O mercado ele vem se aquecendo novamente, e só falta, de fato, que você busque e faça por onde, né? Que é aquilo que a gente falou desde o início. Coloque ali o seu conhecimento e a sua habilidade, mas empenhando ali sua atitude e sua ação, para que você alcance o seu melhor resultado. É isso aí, o seu sim está chegando, se você está buscando recolocação. Esse episódio é quase que uma aula, você vai ter que assistir várias vezes, porque o Paulo deu várias dicas para você conseguir acelerar sua recolocação, palavras-chave, estar, então volta esse episódio, assiste, indica para o máximo de pessoas, nos ajude, porque realmente é um material muito valioso, que você não tem tanto aí na internet, mas que pode ajudar a mudar a sua vida, né, Paulo? É isso. Isso aí. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar. Isso nos ajuda. Vou deixar aqui o LinkedIn do Paulo, o perfil do LinkedIn do Paulo aqui na descrição do vídeo, para que você possa se conectar com ele, mandar uma mensagem para ele, falar sobre o programa. Esses feedbacks nos inspiram e nos ajudam cada vez mais a fazer programas assim para você. Então, obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado, Paul. Até o próximo programa.